No dia 12 de outubro de 2012, a polícia de Ohio, nos Estados Unidos, recebeu a ligação da jovem Shayna Hubbers, contando que havia atirado no namorado em legítima defesa. Entretanto, na mesma noite, enquanto estava na sala de polícia relatando os fatos, durante intervalos, ela era filmada dançando e cantando na sala de interrogatório. Quem era Ryan Poston? Ryan Carton Poston nasceu no dia 30 de dezembro de 1982, em Fort Mitchell, Kentucky, nos Estados Unidos. Os pais dele eram a Lisa Carter e o Jay Poston. Eles se divorciaram um pouco depois do nascimento do Ryan, e a mãe dele casou novamente com Peter Carter, que o criou e ele considerava seu segundo pai. E essa admiração e respeito que o Ryan tinha pelo padrasto dele era realmente muito grande, tanto é que ele mudou o nome do meio dele para Carter, que era o mesmo sobrenome do padrasto dele. O Ryan também tinha outras 3 irmãs, que eram mais novas que ele e que ele considerava muito próximo e ligado. O nome delas era Allison, Catherine e Elizabeth Carter. O Ryan era muito inteligente, bem-sucedido e carismático. Ele havia estudado em várias escolas internacionais. Durante o ensino médio, por exemplo, ele frequentou a Blast Sacrament School, Fort Mitchell. Também frequentou a International School Manila, nas Filipinas, e a International School of Geneva, na Suíça. Ele se formou na Indiana University em 2005, onde ele obteve uma tripla graduação em História, Geografia e Ciência Política. E depois disso ele cursou Direito na Northern Kentucky University em Highland Heights. Após concluir seu doutorado em Direito, o Poston começou a trabalhar como advogado em Cincinnati, Ohio, onde ele havia recentemente aberto seu próprio escritório de advocacia, e todos acreditavam que ele tinha um futuro brilhante pela frente, com esperanças de ingresso até mesmo na política. Os amigos do Ryan descreviam ele como ambicioso, disciplinado e extremamente sociável, e os familiares como um jovem brilhante, de coração generoso e com um futuro promissor. Em março de 2011, Ryan conheceu a Shayna Hubbers, e eles se conheceram pelo Facebook. Ela estudava psicologia na Universidade de Kentucky e era considerada uma aluna brilhante. A Sarah Robinson, que cresceu com a Shayna Hubbers em Lexington, Kentucky, diz que o futuro de Shayna também parecia promissor. Ela considerava Shayna quase um gênio, que sempre fazia aulas avançadas, tirava notas máximas em tudo e gostava de ter sucesso em tudo que fazia. A Shayna recebeu inúmeros prêmios por excelência acadêmica e liderança. Apesar de tudo isso, a Sarah falava que a Shayna, infelizmente, não encarava a rejeição muito bem. O Ryan adicionou a Shayna no Facebook após ver algumas fotos dela de biquíni no perfil, e na época ele tinha 28 anos e ela tinha 19. Eles se encontraram pela primeira vez no mês seguinte, na cidade de Lexington, no estado de Kentucky, mas a relação logo se tornou instável e eles viviam brigando. O Ryan e a Shayna, eles acabaram ficando juntos por 1 ano e meio, e os amigos do Ryan falam que nesse período que eles estiveram juntos, o Ryan estava sempre tentando terminar o relacionamento, mas de algum modo eles sempre acabavam voltando. E tem uma razão de certo modo forte para isso. A Shayna, em uma mensagem para uma amiga que ela enviou, ela disse que o Ryan falou uma coisa pra ela que deixou ela muito triste e muito mexida. Na mensagem pra amiga, ela menciona: ele diz que só tá comigo porque eu faço ele se sentir muito mal quando eu choro. Então, de acordo com a Shayna pra essa amiga, o sentimento que mais fazia o Ryan ficar dentro desse relacionamento era a pena que ele sentia por ela. Por parte da Shayna, ela também não queria de jeito nenhum que esse relacionamento terminasse. E todas essas vezes que eles terminavam e voltavam, grande parte era por causa dela, a insistência que ela tinha no relacionamento. E com o passar dos meses, o comportamento da Shayna, ela começou a preocupar bastante algumas pessoas. Tanto é que quando ela estava na cidade, ela aparecia no apartamento dele sem avisar, de forma inesperada. E, inclusive, quem cita isso é o Matt Herron, que é um dos melhores amigos do Ryan. E o Ryan também comentou com o Matt que se tornava cada vez mais possessiva e isso preocupava ele bastante. Então, com esse aumento da obsessão e dessa possessividade da Shayna, o Ryan também ia ficando cada vez mais preocupado e cada vez mais áspero em relação a ela. Inclusive, tem uma mensagem que ele manda para um primo dele, mencionando um pouco do que tá acontecendo entre ele e a Shayna. O que estava acontecendo já estava chegando num nível de pedir uma ordem de restrição, porque ela já havia aparecido no apartamento dele umas 3 vezes e ela se recusava a ir embora todas as vezes. Inclusive, tem uma ocasião que ela apareceu no apartamento dele, ele pediu para ela ir embora, ela não foi. Ele deliberadamente pegou as chaves dele, já que ela não ia embora, ele decidiu sair do apartamento. Nessa noite ele foi dormir na casa do padrasto dele e ele falou pro padrasto dele que ela estava lá no apartamento e se recusava a sair. Em um outro momento, ele reclamou para uma outra amiga bem próxima dele também sobre o comportamento da Shayna. Ele reclamou para Ali Wagner, que era essa amiga bem próxima dele, e disse que literalmente, provavelmente a Shayna era a pessoa mais louca que ele já havia conhecido.
e que ela chegava a assustar ele. Mais tarde, alguns promotores do caso afirmaram que ela mandava dezenas de mensagens por dia para ele e que houve alguns períodos em que ela mandava entre 50 a 100 mensagens por dia. Ela queria saber sobre tudo. Ela queria saber onde é que ele estava, com quem que ele estava e o que ele estava fazendo. E quando ela não conseguia uma resposta, uma reação ou a atenção dele, ela reagia de forma muito mal a isso. E toda essa avalanche dela em cima dele o tempo inteiro, pedindo por atenção, fazia com que ele se distanciasse cada vez mais. Em uma dessas tentativas de deixar ela de lado e seguir em frente com a vida dele, ele marcou um encontro com uma mulher que se chamava Andrew Bolt. Ela era a vencedora do concurso de Miss Ohio dos Estados Unidos daquele ano, no caso 2012, e eles também acabaram por se conhecer pelo Facebook. Segundo os familiares e a Ellie, a amiga próxima do Ryan, ele estava bem animado com esse encontro. E a Ali havia relatado que, como ela era muito bonita, muito simpática, muito inteligente, eles pareciam um par perfeito, porque o Ryan também era no mesmo estilo. Só que ele estava tentando seguir em frente com a vida dele, mas tinha um problema. Ele ainda não tinha contado sobre esse encontro pra Shayna. E na verdade ele não sabia como começar essa conversa com ela. E ele estava um pouco com medo da reação que ela teria quando ele informasse a ela. O Ryan marcou esse encontro com a Andrew pra noite do dia 12 de outubro de 2012. Que no caso era uma sexta-feira. Só que o Ryan nunca apareceu pra esse encontro. Se até o momento você estiver gostando da forma como eu tô narrando a história, depois que você terminar de ver esse vídeo, aproveita e assiste os outros, porque tem alguns outros casos que eu já fiz e que eu tô deixando os vídeos aqui no canal. E eu sempre posto um vídeo por semana, então se você quiser também, se inscreve no canal, aproveita, porque assim o YouTube toda semana vai te mandar um informativo quando eu postar um vídeo. Agora aprofundando um pouco mais no que aconteceu no dia do crime. Na sexta-feira do dia 12 de outubro de 2012, a Shayna foi até o condomínio, no caso o apartamento do Ryan, e os dois ficaram sozinhos. Só que o que aconteceu dentro do apartamento, no condomínio dele, é um assunto de debate até hoje. Então algumas teorias foram levantadas durante a investigação, e eu vou passar a detalhar também um pouco mais sobre a investigação para vocês mais adiante. Mas de acordo com a versão da Shayna, o Ryan ele teria se tornado agressivo e perigoso. E quando ela viu que aquilo estava acontecendo e ela estava no apartamento sozinha com ele, ela agiu em legítima defesa. Entretanto, os investigadores eles chegaram numa conclusão bem diferente sobre o que aconteceu naquela noite. O Ryan ele foi atingido com 6 disparos por arma de fogo e alguns dos locais que ela atingiu ele foi cabeça, costas, axilas e peitoral. Eu tentei encontrar se por acaso ela tinha atingido em mais algum local diferente. Entretanto, eu só consegui encontrar esses dois locais específicos do corpo dele que a acusação mostrou onde os disparos foram atingidos. A própria Shayna admitiu que quando o Ryan já estava no chão depois de ter sido atingido por alguns dos disparos, ela fez disparos extras com a arma. Depois dela ter feito esses disparos, ela ligou para a emergência. Só que durante a chamada ela fez uma declaração que depois complicou bastante a defesa dela, que foi o fato de que ela fez esses disparos extras porque mesmo depois de caído, ele ainda fazia alguns movimentos e fazia uns barulhos. Um outro detalhe que chamou bastante atenção também foi o fato de que ela admitiu que teria esperado mais ou menos entre 10 a 15 minutos para ligar para a emergência. Isso porque antes de ligar para a emergência, ela ligou para a mãe dela primeiro para perguntar o que deveria fazer. E a mãe dela disse que ela deveria ligar para a emergência imediatamente. E depois de falar com a mãe dela, foi que ela decidiu que, na verdade, teria que fazer aquilo mesmo, ligar para a emergência. Depois de ter feito essa ligação, ela explicou para a atendente o que tinha acontecido, depois da atendente ter ouvido tudo que ela tinha para falar. A atendente pediu para ela sair do apartamento, pediu para quando ela estivesse na frente do apartamento, estivesse com as mãos levantadas. E naquele momento que ela desceu, a polícia já estava lá embaixo esperando por ela e a polícia escoltou ela para a delegacia. Tudo isso aconteceu bem rápido, do momento que ela fez os disparos até ela ligar para a emergência e os policiais aparecerem na casa dela foi questão de 1 a 2 horas. E logo após ela ter chegado na delegacia de polícia, ela foi levada para um desses cômodos onde fica o cômodo de interrogatório, a sala de interrogatório. E lá os policiais primeiro deixaram ela uns minutos sozinha na sala e depois um dos policiais voltou para conversar com ela. E essa conversa que ele teve com ela foi um dos principais motivos para fazer o caso ficar enorme. O policial que veio para conversar com ela na sala de interrogatório, na verdade, era o tenente Dave Fornash. E ele perguntou pra ela se ela fumava. Ela respondeu que se pudesse, fumaria. Só que quando ela respondeu, ela não respondeu de uma forma comum. Ela respondeu como se aquilo fosse uma piada. Era como se ele estivesse fazendo uma pergunta em forma de piada pra ela, ela respondeu na mesma altura. E ele deu um sorrisinho, mas ele disse que ficou muito desconfortável com aquela situação e que achou aquilo muito estranho. Depois de ter tido essa interação com ela, ele sai e fala pra ela que voltaria rapidamente,
mas nesse meio tempo em que ele sai, ela tava aparentemente chorando, mas a partir do momento que ele deixa a sala, ela para totalmente de chorar. Então é como se ela tivesse atuando, talvez, não sei. Só que o fato de que ela conseguiu simplesmente parar de chorar do nada, a partir do momento que ele saiu da sala, também foi uma outra coisa que eles olharam e acharam um pouco estranho. Mesmo depois dela ter sido informada sobre os direitos dela, ela continuou falando sem parar. Inclusive, na pesquisa que eu fiz, que uma das fontes que eu usei foi a CBS News, eles falam que ela parecia tagarelar. Ela não parava de falar mesmo depois de ter sido lido os direitos dela, né? Que ela poderia ficar em silêncio se ela quisesse, até o momento em que chegasse a presença de um advogado pra ela. E ela perguntava assim umas coisas meio estranhas. Ela perguntou se alguém que vai preso podia manter o celular dentro da prisão. E ela começou a falar que o Ryan era uma pessoa que se portava muito com a aparência. E quando ela mencionou isso, ela soltou uma frase que deixou todo mundo abismado. Ela disse que quando ela atirou no rosto dele, ela tinha dado pra ele a rinoplastia que ele sempre quis. Então, quando ela fala isso, uma das investigadoras que está dentro desse caso, ela fala que ficou totalmente de queixo caído. Aquilo não parecia muito uma afirmação de uma pessoa que se importava com o que havia acabado de acontecer. Os policiais acharam tudo aquilo muito estranho e eles continuaram andando um pouco mais com esse interrogatório naquela noite. E essa decisão deles de manter o interrogatório por mais um tempo acabou revelando umas coisas bem obscuras e bem estranhas sobre ela. Ela foi deixada na sala de interrogatório por um momentinho sozinha depois. E enquanto ela foi deixada sozinha na sala de interrogatório, ela levantou da cadeira e ela começou a cantar e dançar e ficava girando ali ao redor da mesa. Enquanto ela fazia essa apresentação dentro da sala de interrogatório, ela por um momento parou e disse: "Eu fiz isso, eu sou muito boa em atuar." Segundo os investigadores, depois de ver aquela cena, depois de ver aquelas filmagens da câmera onde ela estava fazendo todo aquele show, eles acharam muito incompatível aquele comportamento com alguém que acabava de ter vivido um momento traumático na vida. Segundo ela tinha agido em legítima defesa e estava traumatizada com o que havia acontecido, mas o que as imagens estavam mostrando não parecia bater muito com o que ela dizia. Quando o tenente voltou para a sala de interrogatório, ele perguntou para ela o que tinha acontecido e ela começou a mencionar o que havia acontecido. E para um tenente, ela informou que tinha pego a arma de cima da mesa e depois atirado no Ryan. Entretanto, na ligação que ela fez para a atendente, ela disse que tinha entrado em uma luta corporal com o Ryan e que tinha tomado a arma da mão dele. Então, nesse primeiro interrogatório, já na mesma noite em que os fatos aconteceram, ela já estava se contradizendo. Ela ainda disse que ele estava deitado com a cabeça na mesa, com o rosto na mesa, e depois dela ter dado o primeiro disparo, e que quando ela viu aquilo que tinha acontecido, que ele estava com a cabeça daquele jeito, o rosto, ela sabia que ele ia morrer. Daí ela deu a volta na mesa, enquanto ele estava com o rosto sobre a mesa, e deu mais um tiro na cabeça dele. Nisso que ela tá explicando o que aconteceu, ela vai tentando explicar e encenar ao mesmo tempo o momento em que tudo estava acontecendo. Então, depois de ter feito esse rodeio na mesa e ter dado esse tiro na cabeça dele, ele caiu no chão. Daí ela se joga no chão também para exemplificar como foi que ele caiu. E ela fala que deu o restante dos 6 tiros quando ele já estava no chão, porque ela não queria ver ele morrer na frente dela. Então, todo esse interrogatório que eu contei para vocês aconteceu na mesma noite do crime, depois que a polícia escoltou ela até a delegacia. A polícia então passou um tempo analisando aquelas filmagens sobre aquela noite e aquele interrogatório. E em dezembro de 2012, pouco menos ali de 2 meses depois do crime, a Shayna foi formalmente acusada de homicídio. A promotoria ela construiu uma teoria bem simples sobre o que havia acontecido naquela noite. E de acordo com eles, o Ryan queria terminar o relacionamento e seguir em frente com a outra mulher, só que a Shayna não estava satisfeita com isso, ela não estava feliz e que, portanto, ela tirou a vida dele porque não queria que ele seguisse em frente. Algumas mensagens de textos e depoimentos de amigos e familiares do Ryan sustentavam essa teoria da promotoria. Passado algum tempo, então, o julgamento foi marcado e ele aconteceu em abril de 2015. A defesa da Shayna, que no caso era o advogado David Mejia, insistiu na tese de legítima defesa e violência doméstica. Eles reuniram alguns papéis e documentos que eles consideraram provas para fazer a defesa, onde eles citavam o fato de que o Ryan estava tomando uma medicação bem forte. No caso, essa medicação que era Adderall e Xanax. E essa medicação supostamente tornaria a pessoa bem agressiva. Para sustentar essa ideia, eles trouxeram um médico para depor. E o médico disse que sim, que essas medicações poderiam ter um efeito muito grande no humor da pessoa e acabar deixando ela um pouco mais agressiva. Além do fato dele estar tomando essa medicação, eles também alegaram que o fato dele estar tendo um processo judicial no nome dele pelo ex-colega de trabalho dava ainda mais base para alegar a violência doméstica. A defesa também trouxe a mãe da Shayna, que era a Sharon Hubbers, para depor. E a Sharon, ela defendeu a filha, ela disse que
As pessoas não sabiam quem a Shayna realmente era, que a Shayna nunca faria uma coisa daquelas, que ela nunca tiraria uma pessoa, que ela foi criada na igreja, que ela sabia que aquilo era errado e que se ela fez aquilo foi em legítima defesa. Então a mãe da Shayna estava do lado dela. Quando foi a vez da acusação de falar sobre os fatos, eles apresentaram testemunhas que descreviam a Shayna como obcecada pelo Ryan. A prima do Ryan, que era a Khaleesi Carlisle, que também era amiga da Shayna, ela testemunhou sobre esse relacionamento tumultuado que os dois tinham. E nas palavras dela, ela disse: "Acredito que Shayna queria mais do relacionamento do que ele queria ou estava disposto a dar." Para reforçar a argumentação, a promotoria convocou 3 informantes da prisão que se tornaram amigas de cela da Shayna, e essas informantes, elas negavam ter recebido qualquer tratamento especial pelos seus depoimentos. As 3 informantes eram Holly Nivens, Cecily Miller e Donna Dolly. De acordo com a Holly, a Shayna havia afirmado que havia sido a agressora na briga. Já a Cecily disse que a Shayna havia falado que ia alegar insanidade, mas depois disse que era inteligente demais, porque tinha um QI de Einstein. Então, ao invés de alegar insanidade, ela tinha decidido alegar a síndrome da mulher espancada e dizer que ele a havia agredido. Já a Donna, no depoimento, disse que não via nenhum remorso pela parte da Shayna, que ela tinha se feito de vítima e que ela sabia que o Ryan tinha um encontro com a Andrew Bolt. Além disso, a Audrey também testemunhou. Ela disse que naquela noite eles haviam combinado o encontro e que eles iam se encontrar em um bar no centro da cidade, iam beber um pouco, jogar sinuca e se divertir. Depois de mais ou menos 5 horas de deliberação, o júri considerou a Shayna Hubbers culpada de assassinato. Ela chegou a receber uma pena, entretanto, essa condenação ela não sobreviveria nem um ano. Então, apesar dela ter participado desse julgamento em 2015, ter sido condenada e ter tido uma pena, uma coisa inesperada aconteceu, foi uma reviravolta, e o julgamento dela foi cancelado. Um dos jurados que estava no tribunal daquele dia, ele não deveria ter participado do julgamento da Shayna, porque ele era um ex-convicto, possuía uma condenação criminal anterior e, por isso, de acordo com a lei de Kentucky, ele não poderia ser parte do júri. Então, essa revelação ela foi suficiente para anular todo o julgamento. E, no caso, o novo julgamento aconteceria em agosto de 2016. O que foi um terror para a família do Ryan, porque depois de ter passado por aquilo tudo, eles teriam que repetir todos os depoimentos e teriam que passar por todo aquele processo novamente. Além de que parecia que a Shayna havia ganhado o direito a mais uma chance de tentar ser inocentada no tribunal. O segundo julgamento aconteceria quase 2 anos mais tarde, em 2018. E nessa ocasião, a Shayna resolveu testemunhar, coisa que ela não havia feito no primeiro julgamento. E durante o depoimento dela, ela afirmou que havia sido vítima de abuso e que tudo que ela tinha feito era, na verdade, apenas para tentar sobreviver. Já a acusação, os promotores, eles continuaram na mesma tecla de que o que ela tinha feito, na verdade, tinha sido por ciúmes e por obsessão. Depois que o júri deliberou por outras 5 horas, eles chegaram ao mesmo resultado. Eles consideraram que ela era culpada. No primeiro julgamento, ela havia sido considerada culpada e a pena foi de 40 anos de prisão. Nesse segundo julgamento, o que ela achou que na verdade poderia ser benéfico para ela foi muito pior. Porque ao invés de ser condenada a 40 anos de prisão, dessa vez ela recebeu uma pena de prisão perpétua. E ela só teria a possibilidade de liberdade condicional após cumprir 17 anos de prisão, pelo menos. Depois desse segundo julgamento, apesar da família do Ryan ter sofrido muito por ter que voltar a dar todos aqueles depoimentos e voltar a viver aquele tormento, eles sentiram que dessa vez a justiça tinha sido feita. Enquanto eu pesquisava sobre esse caso, eu vi que o caso, na verdade, tomou proporções bem gigantes. Aparentemente, pelo fato do Ryan ser uma pessoa tão inteligente e tá tendo tanto sucesso na vida profissional dele, conseguindo ir pra frente com os objetivos dele, a forma como os amigos e os familiares falavam dele faz com que todo o caso tenha ganhado uma proporção bem maior. Parece que realmente tinha assim, uma esperança. Eles viam o Ryan como uma pessoa tão inteligente que ele fosse entrar na política. Tanto é que o amigo dele, o Matt Herron, ele falou que quando o Ryan fosse participar da primeira eleição, da primeira candidatura, ele seria o cabo eleitoral dele, assim por dizer. Seria a pessoa que estaria responsável pela propaganda. Se o crime, se essa catástrofe não houvesse acontecido naquela noite na vida do Ryan, provavelmente ele teria sido um homem com muito, muito sucesso. É também muito triste ver a interação do pai, do padrasto e da mãe dele nessa situação toda. Aparentemente todos eram amigos, apesar do casal ter se separado, os pais do Ryan ter se separado quando ele era um bebê.
mas todo mundo tinha, assim, uma energia de amigo. Aparentemente não parecia haver nenhum problema entre a família, apesar da separação. E o padrasto dele realmente considerava ele um filho, é como se ele tivesse adotado ele. Terminou de criar ele quando se casou com a mãe dele, então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o que eu tô falando, os amigos e os familiares do Ryan aparecem em um documentário para a CBS News, e eu baseei um pouco do meu roteiro também nesse comentário. E eu vou deixar aqui os outros links para os outros locais onde eu baseei o meu roteiro e para contar a história para vocês. Mas se vocês quiserem ir lá assistir, é um documentário muito bom. Eu não verifiquei se tem a opção em português, estava tudo em inglês. Entretanto, se você não tiver problema com isso, para assistir o documentário é bem interessante. Eles também trazem pessoas que eram conhecidas da Shayna. Eles trazem a mãe da Shayna e eles trazem a amiga, a Sarah, a amiga da Shayna, que falava sobre ela quando ela estava no ensino médio e tudo mais, que ela era muito inteligente. Então é uma boa forma de vocês darem uma olhada assim e entenderem o que aconteceu e perceberem por conta própria como que foi construída a narrativa. Eles também têm filmagens de quando ela tá dentro da sala dançando e cantando. É um pouco bizarro de assistir. Mas enquanto eu ouvia a Shayna falando sobre violência doméstica, que o Ryan tinha sido violento com ela, que ela tinha se defendido, em nenhum momento eu consegui acreditar no que ela estava falando. Provavelmente, se vocês assistirem, vocês talvez tenham a mesma sensação que eu tive. Eu não ficaria do lado da Shayna. Na minha concepção, ela é culpada. E pra mim, eu afirmo isso muito mais com base nas filmagens da noite do depoimento que ela deu, do interrogatório. E também por causa das outras conversas que tinha anteriormente. A obsessão dela, infelizmente, levou ela pro fundo do poço e acabou tirando a vida de uma pessoa. Acredito que mesmo no futuro, quando ela tem a opção de liberdade condicional, provavelmente vai ser negado, porque aparentemente ela é uma pessoa que não tem remorso pelo que fez. E mesmo quando ela fez meio que um pedido de desculpa aos familiares da vítima, não pareceu nada sincero, não pareceu que ela realmente sentia o que ela estava falando. Mas pra vocês, o que vocês acham sobre esse caso? Vocês acham que tem alguma chance dela realmente ter sobrevivido violência doméstica e ter tentado se defender? Porque ela passou por 2 julgamentos, e nos 2 julgamentos ela foi considerada culpada. Me dá a sua opinião sobre esse caso, fala aqui embaixo, deixa nos comentários o que você pensa. E além disso, deixa nos comentários também se tem algum vídeo específico, se tem algum caso específico que você gostaria de ver aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo no canal e eu tô sempre de olho nas indicações que vocês deixam aqui embaixo pra mim. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo. E é isso, esse foi o caso de hoje e vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!